Olá, paz do Senhor. Vou começar o último vídeo porque já fiz uns 5 vídeos em seguida e já é mais de meia-noite, então já tô cansado. Vou fazer esse último vídeo. Então vou falar sobre o assunto do curso do solo vivo, vou continuar o estudo do assunto para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Esta acho que vai ser a parte 3. Vão ser muitas séries de vídeos, muitas partes. Vamos aprender a mexer com a natureza que Deus criou para poder agradar Deus e a Jesus Cristo. Então, vou utilizar aqui a Bíblia Sagrada, Religiosa e a Bíblia da Agroecologia para fazer o estudo. Então vamos continuar aqui, eu não lembro onde eu parei o último vídeo. Então eu vou continuar nesta parte aqui. Acho que nós já falamos sobre liberação e transformação de energia. É um assunto muito legal, muito importante. Que eu me lembro que eu falei muitas coisas a respeito da questão do assunto de Melquisedeque e Jesus Cristo. Então, eu vou continuar aqui nesta parte aqui. Para isso, ela necessita de... Para as pessoas entenderem o que estou falando, assistam os vídeos da série que já começou, e daí dá para entender da onde eu vou parando nos vídeos. Então aqui nós estamos falando da planta. Nós estamos fazendo o estudo da fisiologia da planta para ver como que ela cria suas substâncias orgânicas. E libera e transforma energias. Qual é o mecanismo que ela usa, que foi Deus que criou este mecanismo? Eu uso a Bíblia Sagrada e a outra Bíblia da Agroecologia, que é o manejo ecológico do solo. Então vamos ver aqui. Para isso, ela necessita de... Isso que eu falei agora, vamos ver do que ela necessita para ela poder formar as substâncias orgânicas e liberar e transformar energias. Primeiro, de uma fonte de energia. Então, a planta ela precisa de uma outra fonte de energia para produzir energia. E esta outra fonte é o sol. E o sol, ele é um tema muito importante no estudo bíblico que nós estamos fazendo. Então, nós estamos provando que a energia que existe aqui na Terra, ela provém de outro mundo, de outro espaço, de outra dimensão, que é o mundo que Deus criou. E Deus criou esse astro maior que está escrito na Bíblia, que é o Sol. Então, ou seja, a planta ela precisa da luz solar. Então a luz solar ela sai do mundo do reino do segundo céu, que eu já venho explicando isso no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados aqui no YouTube. E o sol ele libera esta energia, que o sol está no outro mundo, e esta energia ela vem para cá, para o nosso mundo. Então é uma coisa divina, né? É extraordinário. Então quer dizer que o mundo onde o sol está funcionando, onde o sol existe,
ele é um mundo que tem energia própria. O nosso mundo não tem energia própria. E esta energia, como eu falei, é o espírito, com E maiúsculo, espírito de Melquisedeque. E daí nós vamos estudar e entender quem é Melquisedeque através desses detalhes, como eu estou passando e repassando nos vídeos. Então já provamos que essa energia do Espírito provém da palavra de Deus, que está na Bíblia, e ela se transporta de um mundo para outro através do sistema solar, até chegar nas plantas. E as plantas, elas fabricam as substâncias orgânicas e liberam e transformam energias. Essa energia é o espírito de Melquisedeque. Olha que coisa incrível! E as pessoas não percebem isso, porque elas estão condicionadas mentalmente, psicologicamente, através de um pensamento e um estudo errado das coisas de Deus. Por isso que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ela é uma igreja que não tem vínculo com nenhum tipo de doutrina religiosa, de qualquer tipo de religião. Porque eu faço o meu próprio estudo e passo e transmito pela internet, através do canal. Então, a segunda coisa que a planta necessita para que a gente consiga obter esta energia do Espírito Santo, juntamente com a palavra de Deus que está escrito nos textos bíblicos, o segundo elemento seria a água. A água já é uma substância criada aqui na Terra, uma substância terrena, que seria um mineral, que faz parte do reino mineral, porque são 4 reinos que rege e a gente consegue dominar, como está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus estava criando o mundo, que o capítulo 1 informa sobre a criação do mundo. E se a gente ler aqui, por exemplo, o capítulo 28 de Gênesis, o versículo 28 de Gênesis capítulo 1, nós vemos isso que eu falei, que o homem ele domina os 4 reinos que Deus criou: o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino espiritual. Só que a água, faz parte do reino mineral que está aqui na Terra. Então, este elemento químico, ele existe aqui no nosso planeta. Então, como está escrito aqui, no versículo 28, e Deus, com D maiúsculo, os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher, como está escrito no versículo 27. Então, esses 4 reinos é uma bênção de Deus. E Deus lhes disse. Ele disse e deu para a gente: frutificai e multiplicai-vos. Ele deu poder para a gente dominar esses 4 reinos, preste atenção. E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Está vendo?
Na questão do animal, a gente pode dominar o animal, que são os peixes, as aves, os animais. A questão vegetal também. Mas aqui nesse texto está escrito só o reino animal. Mas são 4 reinos: o animal, vegetal, mineral e espiritual. Está escrito no versículo 28. Então, o próximo elemento que a planta necessita para poder fazer o serviço que ela faz, ela precisa de elementos dos quais forma seus produtos, tais como açúcares, amidos, proteínas e gorduras. A planta ela forma esses produtos, açúcares, amidos, proteínas e gorduras. Só que ela precisa de alguns elementos específicos. Esses elementos são carbono, que ela capta do ar. O ar já é um elemento que está na Terra. O vento, o ar, é um elemento terreno. O hidrogênio também. O hidrogênio pode ser achado na água e talvez na atmosfera. Acho que com certeza na atmosfera. Que ela retira da água. O hidrogênio é retirado da água. E o oxigênio. O oxigênio é retirado tanto do ar do solo e do ar atmosférico, como da água. São elementos que existem aqui na Terra. Só a luz solar que provém de outro mundo, que é este poder que as pessoas não percebem, que é o espírito com E maiúsculo. É o espírito de Melquisedeque, como está escrito na Bíblia, o Espírito Santo. Como eu li agora aqui no versículo 28, comprovando. É a bênção de Deus, que Deus deu para a gente, porque se não existisse esses elementos, inclusive o elemento luminoso que a planta necessita, não existiria animal, que é a bênção de Deus. Porque o animal ele serve como alimento para a gente. Porque nós somos carnívoros. Então, estes 3 elementos formam o famoso trinômio. Tri de 3, trinômio, que é o carbono, o H2, que é o hidrogênio, e o oxigênio. H2 é 2 átomos de hidrogênio. Daí eles se ligam e se formam a base para todos os carboidratos, como açúcares, amidos, celulose e outros. Então, carboidratos são substâncias que são chamadas de açúcares, amidos, celulose e outros. Só a planta consegue produzir estas substâncias? Creio que sim. A planta é uma fábrica de produção de substâncias orgânicas. É por isso que a planta ela é importante, ela é estratégica no reino da criação de Deus. E as pessoas não enxergam isso, só enxergam as coisas mundanas, igual eu estou fazendo
os vídeos da série falando sobre a questão da vida do homem cristão, que vive mais voltado para a vida das coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Por isso que o ser humano está sofrendo, por falta de conhecimento. O meu povo perece por causa de conhecimento. E esse conhecimento, que é o conhecimento que vale ouro, e ninguém se importa, porque ninguém quer saber de uma coisa que é a questão de sobrevivência do homem. Então, temos ainda o nitrogênio, é um outro elemento que os micro-organismos do solo fixam do ar. Então, para a planta receber este nutriente, este elemento químico que se chama nitrogênio, precisa da presença de micro-organismos, que são outros seres vivos, para poder fixar do ar o nitrogênio na planta. Olha só que sistema complexo que Deus inventou, foi Deus que inventou. E os nutrientes minerais. Os nutrientes minerais são aqueles que estão no reino dos nutrientes, que estão na terra, no solo. A terra que Deus criou, por isso que existem os nutrientes. Olha quanta coisa que a gente tem que parar para pensar. Sem estas coisas aqui, não existe vida no mundo. Por isso que o espírito vem do alto, vem da luz solar. Porque daí o espírito compõe a estrutura física, biológica. Olha só. E isso não é ensinado nas igrejas evangélicas, com estes requintes de detalhes. E os nutrientes minerais que a planta retira do solo. Ela mesma retira do solo através da raiz. Como o fósforo é um mineral, o enxofre é um mineral, o cálcio é um mineral, porque está escrito aqui, magnésio e etc. São vários. E a quarta coisa que a planta necessita. Já falamos da luz solar, da água, repetindo, luz solar, água, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, os minerais, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio. E o quarto, que é os biocatalisadores para apressar a formação de suas substâncias. O que é biocatalisador? Está escrito aqui que se chamam enzimas. E, para que possam funcionar, os biocatalisadores, as enzimas, é necessário que eles precisam de ativadores, como o potássio, ou de micronutrientes, que são minerais também, o potássio, os micronutrientes. Então, para a planta poder apressar a formação das suas substâncias, ela precisa de biocatalisadores, que são chamados enzimas. Biocatalisadores e enzimas é a mesma coisa. Então,
Disse micro porque são necessários somente em quantidades mínimas para o bom funcionamento do metabolismo vegetal. Por isso que chama micronutrientes, porque precisa de doses pequenas. Não porque o micronutriente é pequeno, é porque precisa de pouca. Vamos ver aqui. De poucas quantidades mínimas. Por isso que chama micronutrientes. A planta ela precisa de poucas quantidades mínimas destes micronutrientes. E a outra função que esses micronutrientes apressa a formação das substâncias catalisadoras na planta. E esses micronutrientes são eles especialmente o manganês, o ferro, o zinco, o cobre, o boro, o molibdênio, além de vanádio, cobalto, cloro, níquel, selênio e outros. Por isso que você não tem o espírito com E maiúsculo. Porque esses micronutrientes aqui, eles fazem parte desta lista de elementos químicos e de outras coisas necessárias para que a planta possa produzir o alimento com todas estas riquezas de detalhes que Deus criou para você comer e consumir o alimento que vai proporcionar o poder do Espírito Santo dentro de você. Vai te manter vivo. Por isso que é o poder de Deus. E também tem o magnésio, que sem ser micronutriente, entra como ativador de enzimas catalisadoras. Então, existem os macronutrientes, que são o fósforo, o enxofre, o cálcio, o magnésio. E os micronutrientes, que são o potássio também é macronutriente. Por isso que os químicos, os engenheiros, como é que chama? Os engenheiros que trabalham na agricultura, eles chamam a adubação química de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é os macronutrientes. É o nitrogênio, fósforo e potássio, porque pode usar com abundância o nitrogênio, o fósforo e o potássio, mas cada um tem uma função específica. Os engenheiros agrônomos falam isso. E o potássio faz parte do macronutriente, e os micronutrientes faz parte do mecanismo para a planta poder apressar a formação das suas substâncias, que seriam essa lista que eu li aqui agora: o manganês, o ferro, o zinco, o cobre, o boro, o molibdênio, o vanádio e outros, e o magnésio também, que não é micronutriente, não precisa de muitas quantidades. Pode usar o magnésio em grande quantidade. E esses micronutrientes têm a função de ativar as enzimas catalisadoras, que são
os biocatalisadores, que são as enzimas catalisadoras. O magnésio e o ferro são indispensáveis à formação da clorofila, o verde da planta que capta a energia solar. Está vendo? Vou terminar por aqui. Depois, no próximo vídeo, nós continuamos, se eu lembrar, na questão referente a como é obtido a energia. Aí nós vamos estudar como que é obtido a energia na planta, para a planta poder produzir os frutos. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.